20 milhões de dólares é o preço que Vargas cobra para entrar na guerra no lado dos aliados dos Estados Unidos e da Inglaterra e não ao lado do nazista, dos nazistas, da Alemanha nazista. Por quê? Porque lembra que Hitler aqui, ele tinha uma simpatia, uma aproximação, e assim foi até o início da guerra, até tomar o partido, uma aproximação com os nazistas, com a política nazista. Por que isso aconteceu? Em 1938, o nosso chefe executivo da Companhia Siderúrgica, Nacional Siderúrgica do Brasil, onde o Brasil tinha um plano de industrialização do país, tá? Macedo Soares, ele vai pessoalmente na Alemanha, e lá ele vai presenciar o crescimento econômico, e industrial da Alemanha. Lembrando também que lá tem um vídeo aqui. Lá na Guerra dos Canudos, aquele canhão apelidado de A Matadeira, ela foi comprada da indústria alemã Cooper. E a Cooper entrou na disputa, junto com os conselheiros, os conselheiros de Vargas, como Góes Monteiro e Dutra, assim aceitar que a empresa Cooper alemã, e também tinha uma disputa pelo governo alemão em industrializar o país, tá? Mas vai entrar no contexto aí o ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha. Em 1942, Oswaldo Aranha vai fazer o quê? Vai num congresso pan-americano dos países americanos discursar a favor da democracia, que o Brasil entre na guerra sim a favor dos aliados. E também os Estados Unidos em 1941 já estava na guerra, então ele precisava imediatamente uma posição do Brasil. Por quê? Porque é o seguinte, lembra que para os Estados Unidos, em Parnamirim, aquele trampolim da vitória, os Estados Unidos precisavam instalar uma base americana em Natal. Por quê? Porque ele conseguia chegar num tempo recorde no continente africano. E troca disso, ele deu 20 milhões de dólares para a industrialização do Brasil, ou seja, criar a primeira siderúrgica nacional. Esse foi o real motivo do Brasil ter entrado na guerra. Então não esqueça, Dutra, Dutra, depois presidente logo após a renúncia, o fim do governo Vargas de 15 anos, entra como presidente e vai entrar no lado dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. E ele que vai americanizar o Brasil, vem a Coca-Cola, vem outras empresas para cá. E na questão da Segunda Guerra Mundial, ele tinha uma simpatia pelos nazifascistas. E era de extrema importância para Dutra que o Brasil entrasse na guerra ao lado dos nazistas. Tu imagina o que aconteceria se isso acontecesse mesmo? Bom, o que a gente tem que entender? Que Dutra, ele nasceu em 1983, tá? Ele tem uma trajetória nas Forças Armadas e no contexto histórico importantíssima. Ele vai atuar na Guerra da Vacina, juntos com os rebeldes na Guerra da Vacina. Depois ele vai fazer parte das forças opositoras, ou seja, as forças do governo naquele contexto maravilhoso que foi o 18 do Forte. Lembra? Em Copacabana? Ele vai fazer diversas coisas. Porém, quando Vargas vai assumir o poder em 1930, na Revolução de 30, ele fica neutro. Quando Vargas assume, aí ele se aproxima de Vargas e aí vai alavancar nas Forças Armadas aí os seus projetos, vai assumir cargos políticos indicado por Vargas. E cara, quando termina a Segunda Guerra Mundial, quando termina a Segunda Guerra Mundial, é nítido que vai ficar contraditório, um país onde um ditador vai lutar contra um totalitarismo, e uma ditadura, e o país ele é ditador. Então Vargas acaba caindo do poder e Dutra vai assumir. Logo em seguida é o detalhe, Getúlio Vargas vai ainda alavancar as eleições de Dutra, vai se unir. E Dutra vai concorrer
essas eleições, né, para ser eleito no PSD, o Partido Democrata. Que loucura! O cara, ele era a favor do nazifascismo e se elege pelo Partido Democrata, junto com o partido de Getúlio Vargas, né? Então Vargas, ele sai do poder, ele abdica, ele renuncia o poder. Mas aconteceu o golpe, né? Ele teve que sair, aconteceu a queda dele, porque ele ia voltar depois pela mão do povo, e é o que aconteceu. E mesmo assim, ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar nas eleições de Dutra. Que loucura! Olha a jogada estratégica de Vargas e olha as contradições dos políticos, né, dessa época. Em primeiro lugar, ele ficou sim a favor ele era a favor da entrada do Brasil na Segunda Guerra no lado da Alemanha, porém, o que vai acontecer aqui? Cara, em 1942, o Brasil ele fica neutro, né? E o que vai acontecer, cara? Vai acontecer ataques de submarinos alemão e italiano em embarcações mercantis, civis, brasileiras, cara. 36 embarcações brasileiras vão sofrer ataques por submarinos, inclusive aqui na costa brasileira, até que vai entrar dentro do território brasileiro o que? A presença, a manifestação do povo. E entre elas, a responsável por isso é a UNE, né? A UNE. E vai se expandir, e aí o Brasil vai entrar na guerra de fato. Enfim, a gente já sabe, vem a presença da FEB, né? A participação da FEB, que tem um vídeo ali, logo em seguida da FAB, e depois a gente retorna para o Brasil e acaba acontecendo a queda de Getúlio Vargas. Galera, é só um bisuzinho aí pra gente entender, porque logo depois do governo de Vargas, a gente tem que entender tudo que acontece ali, as políticas, as medidas, o que vai acontecer. E em seguida já vem o governo de Dutra. Então tu saiba que antes de Vargas assumir o poder do Brasil em 1930, sim, já existia a presença do Dutra e também de Oswaldo Aranha, tá? Bom, Oswaldo Aranha, pô, tu tem que pesquisar aí, cara. O cara é importantíssimo, né, na história do Brasil, um grande político, muito mais importante. Claro, não que não foi importante Rio Branco, né? Eu já fiz um vídeo, mas Oswaldo Aranha foi um ser humano exemplar, tá? Então fica a dica aí. Estuda o governo Vargas e também já aprende ali, aprende não, faz uma pesquisa sobre Dutra. E saiba que ele vem numa trajetória. Bom, o pai dele atuou na Guerra do Paraguai, né? Ele nasceu em 1883, quase que o professor fala 1983. Dutra nasceu em 1883, o pai atuou na Guerra do Paraguai e, cara, quando Dutra nasceu, ainda existia a escravidão, cara. Entendeu? Quando ele fez 5 anos, aí sim aboliram a escravidão, pra te ter noção do contexto histórico dele. Um abraço, segue o professor aí, e se tu puder dar uma pesquisadinha, aprofundar um pouco mais sobre essas coisas, é interessante pra gente ir bem na prova. Ó, beijão, até mais. Tchau.